uma empresa com sede na nossa cidade vizinha de Veracruz, com mais de 10 anos de experiência na fabricação de piscinas exclusivas. Hoje conta com mais de 70 franquias espalhadas no Brasil, Argentina, Paraguai e nos Estados Unidos. Estamos falando hoje da Exclusive Piscinas. Então, agradecer a presença da Simone, faz parte do quadro da direção da Exclusive Piscinas. Hoje o Roberto está em viagem nos Estados Unidos. É um prazer para nós te receber aqui, Simone. Eu e o Gabriel hoje vai ser uma baita conversa com vocês, conhecer um pouco da história da Exclusive Piscinas. Eu que agradeço a oportunidade do convite também de poder estar aqui hoje à tarde compartilhando a história da Exclusive Piscinas. Meu muito obrigada. Que legal. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Então, Simone, quero começar contando um pouquinho da história de vocês. Vai te dar um serviço dobrado hoje, contar a história de 2 pessoas, né? Mas como foi a infância de vocês? Como é que era a rotina de vocês até a fundação da Exclusive Piscinas? Consegue resumir isso para nós? Sim, num resumo bem resumido. Eu sou natural de Veracruz, nasci no município de Santa Cruz. Naquele período não havia hospital no município de Veracruz que fazia partos, né? E me criei no interior. Um certo dia, no interior a gente não tem acesso a muitas coisas como a gente tem na cidade. Meu pai é industriário, trabalhava numa empresa aqui no município de Santa Cruz e eu sou a segunda mais velha de 5 irmãos. E eu me recordo que eu tinha 9 anos e um certo dia eu pedi para o meu pai dinheiro para comprar um chocolate. E ele, tomando seu café da manhã antes de sair para o trabalho, ele pensou, sabe quando a pessoa pensa, mas no pensamento ela fala? Simplesmente ele comendo, tomando café, ele disse: tu quer dinheiro? Vai trabalhar. Cara, me deu um estralo. Não é que a ideia não é ruim, né? Daí eu pensei, mas aonde uma menina de 9 anos vai ter oportunidade de emprego? Eu disse, na casa da professora. Fui lá na casa da professora, me ofereci para fazer faxina e assim ela aceitou e assim eu fui indo, né? Trabalhando, fiz o 2º grau, não tive a oportunidade de fazer faculdade, né? Mas nem por isso eu desisti. Então sempre tinha isso na minha cabeça e agradeço ao meu pai até hoje por ele ter me dito isso. Para trabalhar? Para trabalhar, que a gente conquista as coisas trabalhando. Sim. E então eu fui à luta. Tive a oportunidade de trabalhar numa gráfica, onde eu era meio coordenadora do turno da noite, dos encartes, dos jornais, e por lá eu trabalhei 10 anos. E junto nessa gráfica, o Roberto, nesse período, a gente começou a namorar. Eu conheci ele no casamento do meu cunhado e da irmã dele. E aí a gente precisava conquistar as coisas para ter, né? Comprar casa, carro. E tinha a oportunidade dele trabalhar em algum período nessa gráfica à noite, encartando o jornal. Das 7 horas da noite até as 10 horas da noite. E no horário oposto, ele trabalhava de ajudante de pedreiro, ajudante de entregador, numa loja de material de construção no município de Veracruz. E lá eu era a chefe dele. E aí ele dizia, Simone, mas tu não pode ser assim comigo aqui, que aqui eu sou teu namorado. E eu disse, aqui tu não é meu namorado, aqui tu é o meu colega de trabalho. Então vamos separar. Já vamos separar, não vamos misturar as coisas. Negócio é negócio. Isso. E assim por lá eu trabalhei por 10 anos. A nossa história, ela se mistura um pouquinho, que daí nesse período o Roberto e o meu irmão tiveram o sonho de abrir uma loja de material elétrico, que é a Globo Materiais Elétricos. E no município de Veracruz fizeram curso de eletricista e foram trabalhar de eletricista e abriram a loja. Essa loja hoje, atualmente, ela tem 24 anos já. Só chegou no meio desse caminho que os sócios, cada um pensava de um lado, o pensamento não era mais o mesmo. E o Roberto, sempre com esse estilo muito empreendedor, ele viu no ramo de piscinas um progresso. Ele disse, é um futuro. Só que, ao mesmo tempo, ele gostava muito da Globo, mas na Globo não tinha...
dali não sairia mais. Sim. Então ele tomou a decisão de sair, e aí ele foi trabalhar um tempo de representante, e eu continuei na gráfica. E nesse período, eu também decidi ser mãe. Sim. Olha aí. E aí eu decidi, sempre disse, né, que é a mulher que decide, né? Sim, lá em casa também foi assim. Eu só comuniquei pro Roberto, né? Eu comuniquei pra ele, só quero ter o filho. No primeiro momento ele disse, não, se tu quer ter, então vamos ter, tá tudo certo. Só eu vivo pra Globo. Daí eu disse ainda pra ele, não, mas se é só pra ajudar a fazer, não precisa, então. Aí eu disse pra ele, não, então tem que ser participativo junto, né? Daí ele pensou, não, sabe, com a cabeça cheia. Sim. Aí ele disse de primeiro momento, depois não, vamos ter junto. Então eu decidi, a gente decidiu junto, né? E com isso também veio a insatisfação dele de querer mais, né? De querer. Sabia que podia expandir e viu quando eu saí da Pali, da gráfica que eu trabalhava de licença, ele disse assim para mim: agora tu não vai mais voltar. Porque quando eu tirava as férias, para onde que eu ia? Lá na gráfica para ver se estava tudo certo. Sim. Sabe assim, eu tinha que dar uma passada nas minhas férias. Eu não conseguia ficar sem ir lá. Já fazia quase parte da rotina, tá com tipo, o olho lá. Isso, tipo assim, cara, eu tenho que ir lá ver se estão fazendo certo. Eu sempre estava ali. E eu tinha um sentimento muito grande. Inclusive, muito que eu aprendi, eu devo aos meus ex-patrões, o Luiz e a Marli, porque para mim são exemplos, né, de empreendedorismo também. Então, assim, gratidão por eles também, porque sempre via eles nas dificuldades, como que ele agia, né, dava a volta por cima, porque é um desafio tu ser empreendedor, não... Ainda mais em gráfica, né, que tu errou, tá impresso. Isso aí. E aí, então, o Matheus nasceu. Eu não me recordo se naquele período eu já tinha entrado em alguma piscina, tomado banho de piscina. E ele chegou um dia para mim assim: Simone, eu tenho um negócio para nós. Loja de piscina. Disse, loja de piscina? Sim, é um ramo que vai crescer muito. Daí ele assim para mim: tu escolhe alguém para ser tua sócia, mas vocês duas têm que tocar. Eu vou ficar só nos bastidores, porque eu tenho a Globo. O coração dele era a Globo ainda. E aí eu escolhi a minha irmã, que na época a Suzana, ela estava saindo, ela era soberana do município de Veracruz, e lá tinha um acordo de quem era soberana, trabalhava no período de soberana na secretaria, depois sairia. E aí eu convidei ela, e a gente foi conhecer uma loja de piscina. E nisso a gente entrou assim... de curiosa, nem muito acreditando ainda. Sim. Essa loja era aqui em Santa Cruz? Aqui em Santa Cruz. Hoje, casualmente, essa loja não existe mais. Ela já não existe mais, eu acredito. Acho que uns 10 anos ela já não existe mais. Quando a gente entrou, o sol deu uns raios. Eu não sei explicar. Iluminou. Parece que era pra ser. Nossa, assim, ó. Veio uma energia, assim, a gente se olhou, a gente se encantou com isso. Olha aí. Nossa, foi assim, eu me arrepio toda vez que eu penso, eu tenho que cuidar para não me emocionar, porque assim, era para ser, né? E aí, desde então, aí a gente foi atrás. Nós não éramos especialistas, mas como nós vamos se tornar, fomos atrás, estudar, fomos conhecer indústrias. Eu com o Matheus, Matheus é de Setembro, e a loja iniciamos em novembro, dia 18 de novembro, é a data que chegou a documentação da loja. O alvará. O alvará. E então a gente foi estudar, aprender o que era o ramo de piscinas, conhecer os instaladores. Aí na nossa cidade havia um instalador lá, eu fui conversar com ele. Ele disse, não, eu tenho uma parceria com a outra loja, mas eu posso instalar para você as piscinas. Não, então tá. E assim a gente começou. E a nossa primeira piscina que a gente vendeu foi pro nosso vizinho da frente. Olha aí que legal. Da nossa loja. A primeira pessoa que acreditou na gente. Sim. E aí eu sei que eu ligava pro Roberto de hora em hora. Roberto, porque eu tinha medo, eu não queria errar. Sim. E aí ele disse um dia assim pra mim, Simone, erra que tu nunca mais vai
Esquecer do teu erro vai melhorar. Isso. Porque eu ligava de 5 minutos, ele não conseguia trabalhar e nós aqui também não. Daí ele disse, erra que tu nunca mais vai errar. E assim eu fiz. E assim a gente foi indo, 2 meninas, né, empreendendo no ramo de piscinas, pouco de preconceito eu senti, sim, porque nas obras é homem, predomina, né? Ainda, né? Isso, e daí imagina uma menina vindo de fora, né? Vamos dizer assim, não do ramo da construção, mas o que eu fiz? Eu ia junto nas instalações, eu perguntava, eu falava com os pedreiros. Eu tive um professor também, seu Claudir Yost, que muito paciencioso, que me ensinou muito. Me ensinou porque eu brincava com ele, disse, eu não sei de uma coisa, ajuda os universitários. Sim. Porque é uma enciclopédia, né? Então, sim, eu fui sempre perguntando, muito curiosa e aprendendo com o tempo, né? E aí, o que aconteceu? Isso se fez 4 anos da Exclusive Piscinas e a gente viu no mercado uma necessidade da gente ter a nossa fábrica. Eu era multimarcas. Porém, eu vendia um produto, quando o produto chegava, não era o produto que eu tinha vendido para o cliente da qualidade. Uhum. Eu sei que um dia eu liguei para um proprietário de uma indústria, né? E eu xinguei ele. Eu disse para ele, cara, não é esse o produto que eu estou oferecendo para os clientes. E nisso o Roberto já estava mais querendo empreender. Ele já tinha saído da Globo, ele estava de representante comercial, mas ele não estava feliz. Ele chegou para mim e disse, Simone, nós vamos ter a nossa indústria. A gente vendeu a nossa casa, vendeu os imóveis, a gente tinha uma construtora na época também, que a gente tinha sociedade com a Globo, a gente tinha a Globo e a construtora, então a gente vendeu tudo que a gente teve. E a gente foi morar de aluguel, porque a gente pensou assim, fazer um financiamento de uma indústria, se tu não receber, muito. Como que vai se tu não vender e tu não tinha, sim, o produto, mas tu pagar o aluguel de uma casa, tira do teu custo. Tu conseguiria, e o pior das hipóteses, se não desse certo, eu iria voltar para casa da pai e da mãe, né? Sim. Mas não era essa a ideia. Na rua não ficava. Na rua não ficava, mas foi o planejamento que a gente teve. Sim. Então a gente vendeu, a gente foi atrás dos profissionais, o seu Tino, que é uma enciclopédia no ramo de piscina, ele sabe tudo sobre piscina, ele tem mais de 45 anos de experiência na época, então hoje já tem quase 60 anos de experiência, então a gente foi atrás dele, passamos um dia inteiro convencendo ele dele vir para nós. A gente construiu uma casa para ele, fizemos a mudança dele, foi abaixo de chuva, de Kombi. Uhum. Ele tinha 9 filhos. Então, de produção, ele entendia. E tinha que acomodar esse homem também. Isso aí, trazer todo mundo junto. Todo mundo comprar ideia. Isso. E aí ele veio para nós, então foi muito importante na construção da Exclusive Piscinas a experiência dele. Junto com a modernidade, a gente revolucionou o mundo das piscinas. Até nos formatos, eu acho muita coisa exclusiva de vocês mesmo, né? Isso como aí. Tu representava outras marcas, vinha o produto pronto, eu tenho isso, aquilo. Tá, mas tu não tem tal formato. Sempre tem o cliente que quer aquilo que tu não tem no portfólio, né? Isso quando tu é representante. Ou não saiu de linha, ou tu já vendeu, não tem mais reposição de alguma coisa para aquele formato, né? Tu sabe que na época que a gente era multimarcas, uma das marcas de piscinas que a gente representava, a gente comprou. Olha essa fábrica. Que legal. Só que a gente remodelou os modelos. Em cima da necessidade dos teus clientes. Da necessidade. E no início, quando a Exclusive Piscinas começou a produzir piscinas, nós tínhamos apenas 2 modelos de piscinas. Só que então o mercado estava exigindo mais diferenciais. E a alvenaria estava muito em alta, porém o custo de uma alvenaria... E a manutenção. É muito alto. Só que a fibra, em contrapartida, ela te supre essa necessidade. Sim. E fica mais em conta. E a probabilidade de vazamento vamos dizer que 1%, mas sim, olha que diminui zero. Muito, né? Diminui muito, porque, querendo ou não, na alvenaria a gente sabe, porque trabalha com imóvel, né? Uhum. Onde a água entrou...
vai caminhar. Ela vai caminhar para algum lugar, e na alvenaria é um rejunte, a pedra que cai fora, e ali a água vai infiltrar, uma hora tu tá com um problema muito maior, né? Isso. E na fibra, a tua piscina ela só vai dar vazamento se algo externo acontecer. Sim. Excesso de chuva, mau caimento, mas a fibra em si, ela é estanquinidade, ela não vaza. Ela vai só vazar se algo externo provocar ela. Deve acontecer, raiz de árvore, alguma coisa assim também, né? Isso, mas então todos essas preocupações, esses cuidados são feitos na hora da instalação da piscina, justamente para evitar. E até na fabricação de vocês, né? Sim. Tem vários processos da indústria lá. A gente tem um processo de estanquibilidade, que é o sistema 5-Star, que tem todo um controle de qualidade, desde o processo da piscina, desde da borda, das paredes, do fundo, tem todo um cálculo de engenharia. Sim. Porque a pressão que ela vai exceder lá no final, no fundo, é diferente. Então, exige esse cálculo de engenharia para que ela tenha essa qualidade. E é legal a gente trazer aqui que eu acho que é a primeira empresa, tanto dos construtores que a gente traz, que é uma pessoa que começou literalmente do zero, assim, né? Muitas vezes, já lidava com menos zero, né? Porque venderam tudo para abrir. Sim, vendemos tudo. Porque às vezes, lidava com imóvel e abriu uma construtora. Assumiu uma coisa do pai ou da mãe e tá tocando junto. Isso, aqui tu decidiu, tipo, do zero, aprender sem conhecimento do zero. Da indústria, vamos abrir, sem vamos atrás de quem conhece para nos assessorar também, né? Que nem o sonho da indústria é do Roberto. Eu, Simone, para mim, a loja já era o suficiente. Tu é venda, né? Vendas, é vendedor. Tu é venda. Mas o Roberto, ele sempre sonhou em ter a indústria. Sempre brinco com ele, a indústria é tua. Juntou a fome com a vontade de comer, né? Porque se a indústria sem venda, tá parado o estoque, né? Então, tem as duas veias. Hoje vocês estão em Vera Cruz. Quantos colaboradores tem em Vera Cruz hoje? A gente tem, assim, períodos de safras que chegamos a ter, em média, de 60 funcionários. Daí, reduz o período entre safra, a gente faz uma redução, daí isso cai para 40. E daí acumula mais estoque, né? Isso aí, Então, tem sazonalidade também, mas é em média de 60. Hoje, como vocês atendem Brasil, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos, tem safras para cada país? Como é que funciona isso para vocês? Que nem aqui no Brasil, a gente tem períodos do inverno que dá uma parada. Só que, um exemplo que nem nos Estados Unidos, lá é o verão. E aí vai para fora. Uruguai, Paraguai e Argentina é mais ou menos parecido aqui com nós aqui no Brasil. Então, o período. Só que hoje a piscina, ela já não é mais assim comercializada somente no verão. Hoje o cliente, ele já se programa para lá na frente, chegar o verão, ele tá com a piscina pronta. Sim. E como vocês hoje, dentro da empresa, distribuem as tarefas? O Roberto, hoje vocês com 70 franquias, não é fácil dar conta de tudo isso. O que cada um faz hoje na gestão da empresa? Tu sabe que eu, por 14 anos, eu não me envolvia tão direto na indústria, mas agora, cada vez mais, eu tô indo para a indústria nessa parte da administração, pelo fato da minha experiência no ramo de instalação de piscina para contribuir com o sistema de produção, melhoramentos, né? Até o próprio atendimento com os franqueados, que hoje a gente tem franqueado que nunca instalaram uma piscina e a gente dá todo o know-how, todo o treinamento. O Roberto, ele cuida mais dessa parte da expansão da indústria, que nem ele está viajando, ele está prospectando clientes novos, né? Mas aí a gente tem por trás disso tudo também, temos diretores, o diretor comercial, o diretor administrativo, o diretor da produção, então a gente tem pessoas que são direcionados, que fazem esse controle. Mas, claro que tem certas coisas que a gente tem que tomar decisão. Sim. Então, eu estou cada vez mais envolvida nessa parte junto. Eu estava um pouco apegada às lojas, mas aos poucos eu tô me permitindo também, porque precisa, ela está tomando uma extensão que precisa ter mais alguém junto. Que é uma carga, é administração, é detalhes, é pensar em tudo. É bastante tarefas, mas... E nada melhor do que estar com alguém que conhece a ponta, né? Quem tá vendendo e instalando lá, acompanhando o cliente final. Isso aí. Né? Fulano, não, mas lá quem tá instalando tá demandando isso aqui, tá dando uma... dando dor de cabeça. Porque assim, Pedro, assim, a piscina, tu olha, ela parece ser algo tão simples, mas ela tem os seus segredinhos, os seus detalhezinhos. E como eu falei antes, a gente tem muito lojista
que não tem essa experiência Sim. ainda na prática. Então, precisa desse suporte, desse know-how, né? Desse auxílio. Até porque mudou muito os formatos de piscina, né? Sim. Hoje tu vai pegar a piscina de tudo que é tipo, piscina com quina, né? Os Isso. quadrados, cada vez mais tendência de ter esse formato, né? Isso. E mudou totalmente, né? Até a formatação da fábrica, né? Sim, a Os gente moldes. vai sempre melhorando cada vez mais o processo de produção, embora que seja muito artesanal ainda, a gente ainda depende muito da mão de obra, Sim. não conseguimos implantar máquinas, porque é um processo artesanal, é fibra, mas a gente está cada vez mais sempre melhorando. Nós iniciamos com 2 modelos de piscina, hoje, atualmente, a gente já tem mais de 16 opções de modelos de piscina em fibras com molde prontos. Muita coisa. Isso, mas a gente acabou de lançando nesse ano de 2024 mais uma outra versão, é o 2.0 da fibra, Olha aí, que legal. que são as piscinas que você pode personalizar, produzir do formato que você quer. Projetado. É a nossa piscina versátil, Mas o quê? que Aqui tá é aqui, bicho. que eu trouxe junto. Que é as piscinas que você faz o formato para aquele cliente que tem aquele espaço sob medida. pequeno e para aquela construção, apartamentos, edifícios. Querem ter sua piscina? Na Exclusive Piscinas você vai ter essa opção. Que legal, que legal. Isso é muito importante, né? Uhum. Porque cada vez mais, o nome da empresa já diz, né? Sim. Cada cliente quer ter o seu produto exclusivo. Em Isso. todos os ramos tá virando Isso. para esse nicho, né? É mercado muito nichado, né? Isso. E hoje a piscina, ela não é mais um equipamento de luxo, ela já é um acessório importante na parte da casa, precisa estar junto, desde o espaço mais pequeno para aquele que tem espaço maior. Sim. E também, além da versátil, a gente também lançou a linha de spas e banheiras. Que tem muita demanda, né? Também tem demanda. Então, a gente tem para todo o cliente, desde a piscina mais tradicional, a mais sofisticada, para a piscina com espaço limitado também. Spa, né? É isso Então, a aí. gente lançou 13 opções de modelos de banheiras. Dentre delas, das 13, 5 são uma linha de spas, que proporciona você poder sentar, relaxar, dentro de um ambiente limitado, de 2,40 por 2,40, 1,90. Que legal. Tem... E hoje, como é que vocês operam? Por exemplo, para quem está assistindo o vídeo. Se um cliente quiser comprar uma piscina da Exclusive, ela se direciona a site, se direciona aos franqueados aqui da região. Como é que vocês vendem aqui na nossa região? Isso. A gente tem na nossa indústria o call center, que aí se o cliente entra, tá tudo voltado hoje na internet. Sim. Então, um dos acessos que teria ele entrando pela internet, pelo site, né? Então, ele cai no nosso CRM e o CRM faz o primeiro contato com ele e direciona para o lojista mais próximo, porque nós temos em média de 70 franquias espalhadas em todo o Brasil. E aí a gente tem territórios demarcados. No caso, aqui na nossa região Vale do Rio Pardo, a gente tem 2 lojas físicas, uma situada no município aqui de Santa Cruz do Sul, na frente da rodoviária, do lado do Mercado Desco, Sim. que ela já está no mercado há 4 anos, ali localizada nesse endereço, e uma que é a Matriz, que é na Ernesto Wild, lá no município de Veracruz, no acesso da Coop Tecnologia. Ótimo. Então, Fácil acesso para toda a região, toda a né? região. E ainda tem, se não achar a loja, as lojas ainda tem a fábrica lá na BR, na 287, que é na entrada de Ferraz lá também. Que daí, se chegar lá, o pessoal atende e direciona para a loja. Que legal. E como é que nem para nós vender o imóvel? Obviamente, tem que entender o cliente, o que ele precisa, mas a gente vende a casa, né? Como é que é vender uma piscina, que é, que nem tu falou, um acessório? Como é que é assim, como é que é vender uma piscina para um cliente? Prospectar um cara para vender a piscina. No caso, o cliente, ele entra em contato com a gente tenta entender ele, o que ele está procurando, qual que é o espaço disponível que ele tem, quantos estão na família, qual que é a finalidade da piscina. Então, o cliente vai te dando as informações e aí a gente mostra o portfólio e faz o cliente decidir, mostra o benefício de optar por um modelo pelo outro, né? E vai dando os benefícios, acrescentando iluminação, tratamento da água com gerador de sal, cascata, pastilhamento, pastilhas de vidro, aquecer a piscina. Então, vai te dando todos os benefícios de você ter a piscina. Claro que a gente mostra primeiro bonito.
E depois a gente vai lembra, adequando. olha que para eu poder fazer essa instalação dessa piscina, eu vai dar sujeira. Não existe tu Sim. fazer o omelete sem quebrar os Boa. ovos. Às vezes acesso até a casa, porque o cara fez uma casa aqui, como é que tu vai acessar com guindaste, Isso. às vezes, ou pátio pra passar? Isso. Hoje a gente tem no nosso portfólio também um programa que a gente chama de realidade aumentada, onde quando o cliente autoriza a visita, que é uma das coisas que a gente sempre solicita, eu preciso entender o que você está buscando, eu preciso entender o teu acesso, como que é o terreno, se é a umidade ou não. Sim. Então a gente vai lá e consegue projetar no momento, ao vivo, já como a piscina ficaria instalada, Que legal. conforme o modelo que ele escolhe. Esse é um aplicativo de vocês? É um de aplicativo terceiros? exclusivo nosso que É. foi criado para nós. A gente trouxe essa informação, esse aplicativo dos Estados Unidos, e a gente trouxe ele para nós, né? Então é a exclusividade da Exclusive Piscinas. Que legal. É um investimento que ele se tornou um pouco foi bastante investido, mas necessário para cada vez mais o cliente, porque eu, vendedora, se tu me falar, eu já imagino a piscina que tu quer, mas para você Transmitir tá isso, mexendo nos teus sentimentos, será que é o modelo, será que a família toda vai gostar? Então nada melhor de tu Sim. ver ela no ao vivo, ali no teu pátio, e tu ter... Traz questão de agilidade, porque o cara já disse assim, Isso. o pessoal veio aqui, já me mostrou como é que fica, o outro ainda tá fazendo orçamento, cara, eu já vi como é que vai ficar. Isso, e aí então facilita na escolha, e aí a gente também dá todo esse assessoramento de precisar passar com guindaste, puxar terra, então não é só a compra da piscina à venda, mas é tudo que vem no entorno. E muitas vezes a gente acha que a piscina é a parte mais cara, a piscina é a parte mais em conta. Sim. Porque o que tu vai fazer no entorno, que muitas vezes encarece Isso, a obra. contrapiso, tudo, né? Piso Isso, térmico. caimentos, tem que ser pensado. Eu sempre brinco com os meus clientes e digo, eu ligo contra a regra. Eu penso tudo que pode dar de errado e trabalho em cima disso para que sejamos mais assertivos. Sim. E o cliente consiga entender também. Porque às vezes a gente parece que a gente é a chata da piscina. Sim. Não, mas eu prefiro te dizer tudo para que você tenha ciência de tudo, porque tu tá preparado. Porque Sim. muitas vezes a gente escuta, me venderam a piscina, eu achei o preço estava bem acessível, mas chegou na hora depois, se eu soubesse A que era função. tudo aquilo, eu não tinha colocado. Então o cliente se sente enganado. Sim. E a gente aqui na Exclusive Piscinas, a gente justamente trabalha o contrário. Como se eu fosse comprar um produto, eu também gostaria de saber. Sempre vai ter o lado positivo e o lado negativo, né? Então se torna ciente. Então, Custo de manutenção e tudo mais, é uma coisa que só a expertise de ter tempo de piscina que vai te poder dizer, pode dar isso aqui, assusta pra mais e surpreende pra menos. Isso. Né? Mas prevê o que pode, né? Isso. E eu sempre digo, eu não sou a dona da verdade, mas estou sempre em busca para ser o mais assertivo possível. É isso aí. E dentro dessas histórias, o que tu teve de história, de perrengue que vocês já passaram, que tu gostaria de compartilhar, assim, uma que te marcou? Uma boa ou uma má? Não, a gente sempre fala muito aqui para as pessoas botar o público que está assistindo dentro da realidade do negócio. Então a gente sempre compartilha uma história de insucesso também, para as pessoas saber que nem tudo para chegar naquele patamar onde vocês estão hoje, nem tudo foram flores. Tá? Então um desafio que vocês tiveram desde que implantaram a Exclusive, que te marcou assim muito. A Pâmela até deu uma dica antes, a Simone vai te contar a história que uma vez pegou fogo lá. Eu teria duas, tá? Tenho a história que uma aconteceu antes, que foi uma das primeiras cargas de piscinas que a gente mandou para São Paulo, que a gente estava no início faceiro, o Roberto conseguiu contato, ele viajava no início, era ele que fazia tudo, era meio que sozinho, né? Era escritório, era visitar os lojistas, e a gente não era franquia ainda, a gente era multimarca. E o cara comprou de nós 2 cargas de piscinas. Num dos catálogos, nesse não aparece mais, mas num dos primeiros catálogos, ele fez questão de botar essa foto dos 2 caminhões na contracapa, que toda vez ele olhasse, se lembrasse para não cometer o mesmo erro. A gente aprende com isso. E aí essa carga foi para São Paulo. Só que os cheques, na época que a gente trabalhava, eram tudo cheques sem fundo. Mas era uma PJ comprando para revender? Sim.
uma PJ. E não pagaram. E não pagaram. Mas o golpe não foi só em nós. O golpe foi em mais fábricas de piscina. O que o Roberto fez? Nós não tínhamos outra alternativa. Ele pegou. Ele sempre ia de carro. E daquela vez ele pegou um avião e foi de avião até lá. Ele nunca tinha andado de avião. Ele disse, Simone, a sensação que eu tive que eu tava morrendo, que eu tava indo pra morte. Ele foi lá, disse pro cara que ele precisava receber. Eu não sei como. O cara, nós somos os únicos a receber. Ele pegou e disse, entra dentro desse carro aqui e vamos comigo. O Beto pensou, pronto, São Paulo, Você foi. tô morto. Não tinha nem, naquela época, há 14 anos atrás, a gente tinha celular, mas não tinha WhatsApp. Nada. Era Messenger e Orkut, eu acho que era... MSN, Então não tinha acesso. E eu era aqui... coisa rápida no celular. Não, e ele assim, ele pegou, levou o Roberto numa estrada de chão, aí chegaram numa revenda de carro, ele deu um carro, é uma X5. Alemão, tu pega esse carro e tu te manda daqui. Some na minha frente. Tu some da minha frente. Nunca tinha dirigido um carro automático. Ele disse que ele conta a história que a maior freada que deu em São Paulo foi ele que deu. Achou que tinha embreagem. Porque ele foi pra engatar a marcha, engatou a ré. Meu Deus. Pensa, né? Lá da Regis Bittencourt. Mas passou. Cara, ele... Recebeu um pouco. Recebemos parte disso. Só que daí o que ele fez? Agora eu tô grandão. Ele voltou visitando as lojas. Chegava de X5. Os caras olharam pra ele. Não, mas o cara tem poder. Aí o cara lá foi lá. Naquela época a gente trabalhava muito com o cheque. Então, os bolotão de cheque. E o cara depois contou, o Beto retornou depois de 3 meses com as piscinas. O cara disse, eu achei que era golpe. Que tu não ia me devolver. Que tu não ia me trazer as piscinas. Não, mas tá aqui conforme eu prometi. Olha aí. Cara... Tem males que vêm pra melhor. Isso. Abrir o mercado. E poderia tudo pra ter desistido. Ou pra dar um problema muito maior, né? Isso, Não sabia nem onde é que tava se metendo, que nem tu disse. Podia ter morrido. Eu não iria saber onde é que eu ia encontrar ele. Imagina. Até encontrar, tipo, ia passar dias ali, até cadê ele? E olha como a história se junta. Dessa caminhoneta, o cara era gaúcho. Morava lá em São Paulo. E a documentação dessa X5 era em Pelotas. E a gente foi dia 2 de setembro, acho que faz uns 8 anos, que aconteceu esse episódio. A gente foi pra lá, pra Pelotas, junto pra pegar a documentação. Cara, a gente teve um dia maravilhoso, a gente conheceu a praia, sabe? A gente tirou foto, vento na cara. Sabe quando tu diz assim que o barco tá navegando e agora só vai? Estamos pelo caminho certo. Estamos pelo caminho certo, voltamos. E eu me recordo desse dia 3 de setembro. Eu estava em Rio Pardo com uma arquiteta numa obra. Do nada, o meu cunhado me liga, o Carlos, que trabalha com nós. Simone, a fábrica tá pegando fogo. Tu tá brincando comigo? Ele disse assim pra mim. Não, Simone, eu tô... E cadê o Roberto? Não, o Roberto já levaram embora daqui. Era vento do norte. A gente tomava os devidos cuidados, mas dentro da nossa normalidade. Nunca que tu vai pensar que tu vai ter um incêndio na tua fábrica, por mais que tu trabalhe com químico. E isso foi que não é uma pólvora, né? A gente conseguiu salvar 7 tambores ainda. Um molde a gente perdeu. E os outros a gente conseguiu salvar. E aí a primeira coisa foi pensar, e agora? O que vamos fazer? Podia desistir. E o Roberto, assim, pra mim, eu disse pra ele, Roberto, o que tu decidir, nós vamos decidir. Se tu achar que nós devemos continuar, a gente continua. Mas se tu achar, se eu precisar, a gente sair lá, nós não tínhamos nossa casa ainda, estávamos morando de aluguel. Se nós precisar sair da casa e morar com os nossos pais, eu precisar fazer faxina, cara... Começamos de novo. Vamos começar de novo. Vamos começar. Ele disse, Simone, eu não posso desistir. E nisso, a gente encontra pessoas na vida que tu pensa na humanidade. Por quê? Tem muitos da família que não acreditam em ti, que
Sim. se afastam. É um processo normal. Eu seletivo. me encho os olhos de água porque só quem passa por isso para saber. Porque o mundo, ele te condena, né? Tipo, ou tu, melhor, tu julga muitas pessoas, mas existe muita pessoa bondosa no mundo e compartilha da tua situação. Os caras com quem nós tínhamos comprado a máquina na época, pensa, uma laminadora, 70, 80 mil, naquela época. Bem. A gente tinha pago ela já, mas nós perdemos no incêndio. A fábrica pegou fogo dia 3 de setembro, dia 6, nós tínhamos uma máquina nova. Mole da fábrica. Da fábrica. Os caras mandaram entregar uma máquina para nós e falaram bem assim, vocês nos pagam quando vocês quiserem. Só Só sigam o sonho de vocês. sigam trabalhando. Matéria-prima entregaram para nós, prorrogaram os nossos boletos 6 meses para frente, entregaram matéria-prima para nós poder produzir as piscinas. O tio do Beto, o Deunir, ele estava construindo um pavilhão. O dono da Lavan Materiais de Construção, ele tirou os pedreiros da obra dele, ele pegou, tá aqui os pedreiros, tá aqui o material. Vocês produzem, só vai lá e faz. Em 45 dias nós estávamos com a nossa fábrica montada. A importância da gente ser uma pessoa do bem, né? Muitos clientes nem ficaram sabendo do incêndio. Ficaram sabendo depois, pensaram... Depois. Não atrasou nem a entrega do que estava fechado. Nem a entrega. Né? Mas, tipo assim, a gente poderia ter se lamentado, se... Fechado. Fazer o que agora, né? Mas aí a gente usou da situação ruim e puxou a energia. Não é fácil. Sim. E tu puxou pra cima. Às vezes a gente pensa, quantas vezes a gente duvida a gente ter a capacidade, mas porque a gente teve pessoas que acreditaram na gente. Mas bem provável foi porque vocês já fizeram também sem querer o bem pra outro. E voltou pra vocês. E assim vai. E tipo assim, serve de dica. Muitos empresários, quando se encontram em situações difíceis, sempre fale a verdade. Sim. Chegue pro teu fornecedor, chegue pra pessoa e diz, olha, aconteceu isso. Sempre, porque a gente chamou eles e disse, olha, aconteceu um incêndio, nós não temos condições. Tudo que nós tínhamos, o nosso patrimônio, estava lá dentro. Sim. Eu não tinha nem casa. Não tinha nada. E outra, né, Simone, a importância de tu saber aquilo que vocês estavam plantando, né? Isso. Porque por quantos anos vocês plantaram o bem, trabalharam direitinho, e aí, tipo assim, a fé e a esperança, tu não deixar a bola cair, de tu pensar assim, cara, mas eu sempre fiz o bem pra todo mundo. Sim. Não, o mundo não vai maldade, ser tão ruim assim, a vida não é pra ser tão difícil assim se eu sei que eu tô fazendo certo, né? E muitas vezes a gente se pergunta, por que comigo? Tá, mas por que não? Só que esse incêndio serviu para nós nos atentarmos a todos os detalhezinhos. Sim. Porque hoje a Exclusive é o que é, porque lá atrás, imagina se esse incêndio vem hoje. Sim, então, com a quantidade, tamanho. A quantidade, então ali serviu... Processo de segurança, tudo, né? Pra gente melhorar a segurança tanto dos funcionários, de nós nos tornarmos mais profissionais. Sim. Né? E voltando, eu misturei um pouco as mensagens, mas tipo, que nem quando o Roberto foi nós recebemos o golpe das piscinas, do caminhão, antes do Roberto ir atrás, a gente pensou um dia de noite em nós terminar com a nossa vida. Porque imagina, tu nunca ficou devendo pra ninguém. E ali tava a nossa carga, tudo. Daí nós pensamos, não, vamos encerrar eu e o Roberto, tá tudo certo. A gente ficou uma noite inteira acordada pensando, mas espera aí, quem deve não somos nós. É ele que nos deve, é ele que tem que nos pagar. Então a gente... Seria muito fácil não cobrar. Se eu não tenho nada pra perder, vamos atrás, vamos correr o risco de receber. E cara, assim... A gente ficou sabendo de outros golpes, de outras fábricas que ele deu. Nós fomos os únicos que recebemos. Deus sabe o que faz também, Deus sabe o que faz, né? E aí, com o incêndio da fábrica, a gente viu a necessidade da gente ter uma área. Claro, a gente já tinha a necessidade, já via que vinha crescendo. Então, a gente conseguiu uma área de terra, que hoje está localizada a indústria.
E ali essa área nossa, onde nós estávamos antes era alugado. Sim. E lá, na hora de construir, a gente já tomou os devidos cuidados para não acontecer. Hoje a gente tem um sistema de hidráulica também, que é caixas d'água, Sim. tudo de segurança. Claro que o risco ainda existe, mas minimiza. A gente se profissionalizou. Olha aí. Né? Então... E quantas portas se abriram desde lá, né? Nossa. Eu até ia te perguntar, uma das perguntas aqui era de como é que vocês foram abrindo para a ideia de franquear ela e aumentar. Tipo, A ideia da franquia, ela surgiu da necessidade de tu fidelizar o teu lojista. Por quê? Tu entregava o produto, só que o lojista lá, ele não seguia as regras de instalação que a gente tinha aqui, que a gente tem aqui. E aí, o que acontecia? Eles instalavam a piscina errada, quem era o culpado? Garantia. A fábrica. E aí, hoje vendiam da tua marca, amanhã já te trocavam por outra. Então, o Roberto, não, mas nós não tem que melhorar isso. Fidelizar o cliente e entregar um know-how para eles também, onde eles vão ter com quem contar, tirar suas dúvidas, né? Que nem eu, há 14 anos atrás, quando eu iniciei, eu não tinha esse assessoramento. Sim. Hoje eles têm tudo. Desde formatação de venda, sistema, showroom de loja, assessoramento na instalação. A gente oferece todo o know-how. Só seguindo padrões, né? Criar padrões para... O que a gente não tem como fornecer é a força de vontade. Sim. Isso não tem como plantar sementinha ainda. Exclusivamente deles, né? É da pessoa. E como o mercado se abriu para vocês internacionalmente? Como é que foi esse processo? Esse mercado foi através, a gente participa do concurso da ANAP. Então, nós temos as piscinas premiadas por 5 anos consecutivos, as piscinas mais bonitas do Brasil. Olha aí. E aí, tu começa a ir pra vitrine. Sim. E aí, um vai conhecendo o outro. E a gente foi participando de feiras também, feiras da Expo Lazer em São Paulo, que é uma feira nacional, só que vem muita gente de fora. E aí, certo dia, um conversando com o outro, a gente conheceu um rapaz que, na verdade, ele é brasileiro. E ele mora nos Estados Unidos há 30 anos. E ele se encantou pelos nossos modelos de piscina. Legal. E aí começou a negociação, as tratativas para levar esse produto para lá. Inclusive, no ano de 2020 ou 22, agora não me recordo, a gente teve a oportunidade de ir para uma feira em Las Vegas. Olha aí, que legal. Onde a gente foi participar e a gente teve a oportunidade de levar as nossas piscinas lá para expor. Eu sou suspeita de dizer, mas eu não falo fluentemente inglês, mas a gente via as pessoas se encantarem nos nossos modelos de piscina, porque lá, embora que é país de primeiro mundo, mas os modelos eles estão muito atrasados em fibra. Sim. São modelos mais em alvenaria. Então, custo altíssimo, que a mão de obra lá é excepcionalmente caríssima. cara. Isso. E aí, então, tem uma Passione, uma Veneza, que tem prainha, tem spa. Cara, os caras em fibra rápida a instalação. Então, os caras se apaixonam. Um outro processo, né? E uma dúvida que eu acho que é legal a gente compartilhar, como a gente fez junto. Tu era nossa mentoria do curso da Vital junto. Tu compartilhou com nós o sistema de instalação nos Estados Unidos. É totalmente diferente de uma venda de piscina no Brasil, né? Sim. Como é que funciona lá? Lá nos Estados Unidos, agora, provavelmente no mês de novembro, eu vou ter a oportunidade de ir para lá. E aí eu vou ter mais acesso ainda direto com os instaladores, porque a gente vai querer implantar para eles a nossa maneira de instalar a piscina aqui. Porque lá é assim, lá é diferente aqui do Brasil. Lá o cara... eles são chamados de dealer. Tu quer colocar uma piscina, tu tem que contratar o dealer para ele ir lá fazer a instalação da piscina e até a compra da piscina. Então, ele vai lá, ele faz a escavação, tá pronta a escavação, vem um fiscal fiscalizar. Assim como é na reforma, lá também tem, né? Isso. Ele fiscaliza, dá o ok, aí se eles lá
não instalam com contrapiso como a gente instala aqui. Eles instalam piscina com pedra. Então, é uma cultura diferente, que aos poucos a gente está mudando. Claro que a gente teve que adaptar as nossas piscinas à estrutura deles, porque senão não iria aguentar. Sim. E aí, o cara faz a instalação, larga a piscina no buraco, ele puxa a hidráulica, vem o fiscal de novo olhar. Da hidráulica. E aí, depois disso, eles têm que fazer tipo um concretinho no entorno, e aí eles vêm de novo fiscalizar. Então, imagine isso aqui no Brasil. Como se fosse ter uma BITS para cada etapa. Uma RT para cada etapa. E lá E são não- profissionais credenciados, né? Isso tu deixou para nós avisar. Formados, profissionais que são formados, eles têm que ter uma faculdade, digamos, um Como se curso fosse um técnico. corretor de imóveis É, hoje, tem que ter uma isso credencial Isso para dar aí, um que nem conselho. um corretor de imóvel. Então, não é qualquer um que pode instalar piscina. Olha aí que legal. Mas ele tem uma equipe dele que faz? Sim, daí ele tem a autorização. São várias autorizações que tu precisa ter. Não é tipo assim, agora eu tenho curso técnico. Não, eu tenho que ter a liberação da, tipo, A BITS? não, que nem o corretor. Uma credencial. Uma credencial, ele tem que ser credenciado. E para cada etapa, ele precisa de uma autorização. Olha aí que legal. Uhum. Uma bem RT para organizado. cada uma, como se fosse uma obra hoje, tu pede o alvará, liberou para instalar, chama a BITS para fiscalizar se tu executou conforme tá o teu alvará. Isso aí. Mais ou menos E isso aí. E daí tu depende exclusivamente desse fiscal ele te liberar a obra ou não. Se ele vê algo que não está de acordo, ele tranca a obra. Que bucha. Aham. E esses são os profissionais no qual tu fornece a piscina e eles que entram com a piscina pro cliente. O cliente não vai numa loja lá Não, como é lá hoje. não que, né? existe lojas que nem aqui no Brasil. Lá existe um centro de distribuição. E esse centro de distribuição são os dealers que vêm. O cliente contrata o dealer, ele informa, ele quer esse modelo de piscina, o dealer que vem comprar. Olha aí que legal. Ele que transporta, ele que Ele que instala, faz transporta. tudo. Pra tu ter uma ideia, os caras lá andam de Dodge Ram. Mas eles Olha têm aí. uma equipe deles ou eles terceirizam a instalação? O cara que Eles- vai ir lá O no... responsável técnico deve ser eles, né? Ele é o responsável técnico, tipo um engenheiro. E aí ele tem os pedreiros. Uhum. Mas esses caras que vão mexer lá também tem que ter uma formação. Mas são terceirizados Então, são pra ele, não é isso. uma equipe dele própria. Não, eles instalam para vários. Uhum. Para vários, tipo, são vários engenheiros que tem várias equipes. Sim. E aí entra na negociação, né? Que legal. Que legal. Então- E quantas piscinas por mês a Exclusive fabrica hoje? Mais ou menos, em média. Depende muito, Pedro, assim, do modelo da piscina, porque hoje você tem a opção de tu produzir uma piscina de tamanho menor, tu tem a opção de tu produzir uma piscina personalizada toda com pastilha na faixa. Então, assim, em média, 9 piscinas ao dia a gente consegue produzir. É bastante coisa. Bastante, mas lembrando, né, Pedro, varia muito do modelo. Sim, Tem às tem vezes piscina mais piscinas de trabalhosa, 10 metros, tipo uma Veneza, que tu não vai conseguir produzir 9 piscinas. Aí reduz o Sim. valor, né? Reduz Até a cura do quanti- material, é tudo Sim, diferente, né? isso aí. Mas como a gente tem 2 laminadoras, né? Sistema, tudo, né? Então vai por etapas, vai indo, mas em média de 9 dá para produzir. Olha aí que legal. E tudo Sim. isso vocês vão mandando pras franquias Hoje, conforme vai saindo deles lá. isso. O que acontece hoje? Na nossa fábrica, a gente não mantém piscinas em estoques. Por quê? Intempéries do tempo, Sim. chuva, vento. Então, a gente produz as piscinas que já Sob foram demanda. vendidas, sob demanda, sobre encomenda. Claro, às vezes elas são produzidas agora, mas são instaladas daqui a 45, 50 dias, mas já se adianta elas. Principalmente nas linhas especiais. Elas só são produzidas com um fechamento do contrato que tá certo que vai ser, porque não adianta tu manter no estoque um modelo de piscina que nem a gente tem. É pra mim. Vamos dizer, a gente tem opções de produzir a piscina branca, azul e inclusive na cor cinza. Então, ela é uma piscina personalizada. Sim. A azul é linha de produção, mas hoje o cliente ele já não quer mais o tradicional, então ele quer o diferente. Então, a gente acaba produzindo por encomenda. Alguma coisa mais tradicional a gente tem no Sim. estoque, mas a gente tenta sempre fazer esse equilíbrio já para não ter risco de perca de Sim. piscina no pátio, e até porque ela vai envelhecendo com o tempo, né? Uma piscina hoje padrão, tu consegue, por exemplo, começar no início do dia e finalizar ela tarde ou o tempo de cura? Não, Quanto ela é o tem- processo de tempo? Ela tem o tempo
da pintura. Vamos dizer, a pintura acontece hoje. A laminação só vai acontecer amanhã. Aí ela é um recebe processo. isso. Aí ela recebe as camadas de fibra, depois a camada dos reforços e mais uma camada de fibra. E aí ela vai pro tempo de cura. Aí ela desmolda lá e aí ela vai pro processo de acabamento. Em média, esse tempo, se for sem muito detalhe, quanto mais ou menos tempo leva hoje uma piscina? Do 0 ao 100%. Uns 3 dias. 3 dias. É Uma rápido. piscina tradicional. Que nem essa linha de piscinas aqui, que é a linha Versace, que são piscinas produzidas com o molde, vamos dizer, tu escolheu uma piscina, tu quer uma piscina redonda, com detalhes, com prainha, eu posso levar em média de 45 a 60 dias para produzir ela, porque eu vou produzir um molde exclusivo para você. E esse molde eu não vou poder tirar uma outra cópia. Eu desmancho esse molde no processo de produção da piscina. Sim. Ele é descartável. Ele é único, exclusivo seu. Já a linha de fibra pronta, em 3 dias eu consigo te entregar Tá lá, uma tem o piscina. molde, tá tudo lá, desforma. Isso aí. Muito legal. Então, média de 3 dias. Mas esse processo aqui já não. Tá personalizado, Já né? personalizado. E o que tu imagina que vai ser um desafio pra vocês com o futuro? Tipo assim, mão de obra, ou cada vez mais ser personalizado e sair fora do padrão? O que é um desafio pra vocês hoje? Eu vejo hoje um pouco a logística de transporte Sim. das piscinas, porque por mais que a gente tem mais 2 indústrias, né, franqueadas, uma em São Paulo e a outra no Paraná, esses modelos exclusivos a gente tem só no Rio Grande do Sul. Sim. Então, a mão de obra a gente treina as pessoas, né? Não é uma dificuldade. Mas a logística, porque cada vez mais o mercado ele tá exigente. É pra ontem? Quer para ontem e também modelos diferentes. Então, essa logística, ela às vezes limita a gente Sim. do transporte, da entrega. Onde Acredito antes tu que encaminhava 10 piscinas numa mesma Isso. carga, às vezes tu vai levar uma, né? Isso aí. Que nem esse modelo de piscina ainda para os Estados Unidos, a gente não tem logística, a gente não consegue transportar. Sim. Tem Por que ser causa- padrão. Padrão. Porque são, que nem um exemplo, pra gente transportar as piscinas para os Estados Unidos, a gente tem que construir gaiolas. É isso Sim. que eu ia perguntar. Tem que Como fechar é que o container, né? É uma estrutura e tem que ter o cálculo certo, porque se tu quer mandar um monte, não cabe, é limitado. E, claro, a altura até não, mas no comprimento é limitado. Sim. Então, a gente nem consegue oferecer todos os modelos de piscinas para os Estados Unidos. A gente ainda fica um pouco limitado por causa da logística. E pra lá vocês também fabricam sob demanda, os pedidos de lá. Sim. Não tudo- é tipo assim, faz Não, umas e não. leva, deixa Não, de estoque não. lá pra não precisar fazer. tudo... Senão volta o cheque. É tudo pré-programado, claro, eles têm um estudo, uma estatística, eles sabem qual que é o modelo que mais Sai. vende. Então, eles fazem em estoque. Isso Lá. é RM, né? Lá. Tá terminando tal, manda vir. Isso aí, Tipo assim, eles oferecem, eu tenho essa linha de produtos aqui. Não tem tanta opção, Uhum. então já fica mais limitado. E lá, os Estados Unidos, as pessoas têm muito pátio. Sim. Diferente Terreno aqui do grande. Brasil. Lá os terrenos são grandes, então assim, as piscinas que mais saem são as maiores. Olha aí que legal. E as com Valor design agregado diferente, também. que nem elas pastilhadas, que nem o modelo do Espiaja com prainha, então são modelos assim que ficam próximo a uma piscina de alvenaria, Olha aí. porém com o custo de fibra, muito mais rápida a instalação. Que legal. Por isso que eles se apegam, de repente, a esse modelo, porque é mais Sim. convencional pra eles, mas Isso, a mas tecnologia é bem diferente. isso, e com a modernidade e com a rapidez, né? E que nem a mão de obra lá, tudo é caríssimo. Sim. Então, com a fibra, ela se torna mais em conta. Sim. Se Concreto, fica- tudo é mais caro, Isso né? aí, isso aí. E uma curiosidade, vocês recebem em dólar ou em reais quando vendem pra lá? Em dólar. Em dólar? Em dólar, isso. Isso é bom. Totalmente Isso aí. diferente, né? A piscina é vendida em dólar Uhum. também, lá. Lá. Só tem que fazer o cálculo antes, né? Pra Sim. Não se perder. pra não se perder, porque é fácil, né? Aumenta o dólar, amanhã eu entreguei mais barato do que deveria, né? Isso aí, é Ah, em tem dólar, tudo né? isso. Tem que ter uma Tem que ter o previsibilidade. contrato certinho pra... Isso Ó, no aí. dia tal, fechei. Uhum. Senão depois dá a valorização. E o que tu imagina do futuro do Exclusive? Daqui pra frente. O que Onde é é os que- planos? Onde é que tu te vê daqui 5, 10 anos, mais ou menos? Vocês lá. Nos Estados Unidos. Tendo uma matriz lá. Uhum. Uma fábrica lá. Fábrica não, mas aumentar a distribuição, que nem agora em novembro eu vou para lá
para dar a participação minha nas instalações. Olha aí, que legal. Então, é um mercado que ele, ao mesmo tempo, ele é carente lá. Sim. Então, a gente vê um futuro muito grande lá. E vocês estão em algum lugar em específico nos Estados Unidos? Hoje a gente tem um distribuidor em Gainesville, mas a gente tá já em tratativas em outros estados também, porque os Estados Unidos é muito grande, Muito área, né? Então ainda não temos nenhum outro, mas a ideia é de ter vários, porque o Gainesville atende até um certo limite, e aí senão fica a logística muito longe. Sim. E aí Isso fica em qual estado lá? É próximo de Orlando. Aqui no sul, então. Isso, perto da Flórida. Uhum. Isso aí. Então Legal. seria expandir pro norte pra ir Isso aí. ganhar Texas. o mundo lá. Que legal. Então, Mas também deve ter uma logística, tipo assim, onde é que o pessoal mais usa, né? Tipo, são Nova tudo- York. Isso, não tem espaço pra piscina, é mais prédio. Isso. Tem que ser mais a parte tropical aqui embaixo. Isso, né? então existe todo um estudo, que nem no mês de maio, o Roberto participou de uma feira no Catar. Ele teve no Catar e também prospectou muito cliente. E lá é muito quente. Sim. Lá, e de lá também abriu outras oportunidades. Então, assim, vamos dizer, mas ainda o grande mercado ainda é Estados Unidos. Claro que a gente não vai deixar o Brasil, né? O Brasil é o nosso coração, você me diz, muita pegada, mas a gente vê possibilidades de muito crescimento nos Estados Unidos. E hoje vende mais aqui ou lá? Aqui, Aqui. sim. Até por ter 3... 3 indústrias, mais de 70 franqueados, e ainda até o final do ano, a meta é chegar em 100 franquias. Então, E de regiões, hoje o Sul ainda vende mais pra o vocês? Sul ainda Sul é vende mais. mais. Sul é mais. É. Até não digo pelo calor, né? Mas, de repente, pela Cultura. Cultura. Cultura do lazer. Eu acho que o restante é muito isso. condomínio, que a Isso. condomínio já faz a infraestrutura, eu não quero ter, eu vou... Isso. Né? Falta mudar isso. E um pouco também porque a nossa maioria dos franqueados tá aqui no Sul. Então, que nem Santa Catarina, a gente tem a região do litoral e a região oeste, mas entra a cultura das pessoas lá, o oeste é muito frio. Sim. né? E aí tem o terreno, muita pedra, muita montanha, né? Aí entra o spa. Entra o spa. São Paulo é um mercado muito grande. A gente não atua hoje ainda em Minas, Rio de Janeiro, que Olha, são regiões a explorar. Bahia, né? Então hoje a logística para nós ainda, mesmo saindo de São Paulo, a logística ainda é um desafio. E também achar clientes, lojistas, né? Sim. Dispostos. Atenção vocês que têm interesse, tá? É. Tá aí o contato. Isso aí. E Manaus vocês não têm, É longe também. porque lá é difícil acesso, mas é muito quente. A gente levou uma vez uma carga de piscinas para Tocantins. Para tu ter uma ideia, nosso motorista foi parar no hospital. De Cara, tanto quente. é muito quente. E a umidade? muita quente. umidade, né? Tocantins a gente foi. A gente levou com um lojista lá. Olha aí. Que legal, né? Mas o motorista Não gostou da viagem, não Ele foi não- só uma Cara, ele vez. foi parar no hospital. Ele desidratou Olha aí. de tão quente. Uma viagem só. É longe, quente, se não se alimentar bem, tomar água. Uhum. Mas que legal. E vai. E Simone, já pra finalizando a nossa entrevista, foi todo o nosso roteiro de perguntas aqui pra conhecer exclusive. O que tu tem de dica que vocês carregam de inspiração, uma mensagem que tu quer deixar pra alguém se inspirar naquilo que vocês vivenciaram, naquilo que tu já estuda, que eu sei que vocês estudam muito, participam de cursos, de palestras, estão sempre ativos na educação, como pessoas e como empresários. Sim. O que tu quer deixar de mensagem? A minha mensagem seria a seguinte: não desiste no primeiro obstáculo. Todo o teu negócio, ele é que nem um filho. Ele vai nascer, ele vai precisar gatinhar, ele vai cair muitas vezes. Ele vai ter um tempo de crescimento até chegar lá. E muitas vezes as pessoas desistem nos primeiros obstáculos. Tu vai ser chamada de louca, vão dizer que não vai dar certo. Mas tu nunca pode perder a esperança. É isso aí. O desistir é o mais fácil. É o mais óbvio. O mais óbvio. Não desista. É nas dificuldades que tu vai fortalecer e tu vai crescer.
tu não cresce na bonança, tu cresce nas dificuldades. Isso aí. Depois tu usufrui. E depois tu usufrui. E existe um tempo de amadurecimento. Roberto sempre diz, empresário pobre, empresa rica. Sabe de onde veio. Porque muitas vezes tu ganha um dinheiro, agora eu vou comprar um apartamento, vou pra praia, vou viajar. Calma, guarda, resguarda, porque tá tão bom o vento, mas e se parar? Tu vai ter como te equilibrar, te manter, que nem o exemplo da enchente que deu aqui. Pandemia, enchente, muita coisa. Quantas empresas, porque, tipo, viviam para hoje e não se preocuparam com amanhã. Mas se tu tiver que passar 3 meses sem tu vender, como que tu vai te sobreviver? Cara, guarda. Empresário pobre, empresa rica. Olha aí, que legal. Tá aí uma mensagem, gente. Isso aí. Então, Simone, a gente quer te agradecer muito por ter vindo aí. Um abração pro Roberto também. Tá longe, mas tá presente aqui. A história tá contada. Tá aí. Muito, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí. De mim e do Gabriel. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. E eu trouxe aqui junto para vocês também um mimo. Olha aí. Da Exclusive Piscinas. E que tem Podemos pouquinho... Pode abrir. Olha aí. Uma espumante para se comemorar as conquistas, Coisa desde a bem boa. amizade, dos mais negócios. ferramenta aí, ó. E também, Olha aqui aí do sul, né, um chimarrãozinho e também a nosso aromatizante, que é da linha de spas e Coisa banheiras. boa, obrigado pela Isso lembrança. aí é o cheirinho da Exclusive. Coisa Isso bem aí, boa. simples, mas de coração. E para quem vier na imobiliária, vai encontrar os produtos aqui, vão deixar os catálogos à disposição do pessoal que queira conhecer também. Isso, Abrir esse canal aqui, né, Simone? Isso aí. Pro pessoal, muito, muito obrigado Isso. mesmo por tudo. Todo Nós carinho. que agradecemos mais uma vez. Coisa Muito boa. obrigada. Muito obrigado Obrigado, por ter gente. Acompanhem os próximos episódios. Espero que vocês tenham gostado da entrevista aí com a Exclusive. Até mais. Até. Até mais.